o cansaço do Palmeiras durante essas partidas aí seguidas, né? 66 horas de um jogo para outro. E ficou visível hoje. O time mostrou, assim, senti que tava meio cansado, né? Mas vida que segue. O ruim disso é que poderia passar o Cruzeiro, né? Poderia passar o Flamengo. Toda vez que chega na hora de passar, o Palmeiras dá uma emperrada. Aí fica difícil, mas fazer o quê, né? Já passou. Agora é pensar no próximo jogo aí. Vamos ver um pós-jogo aí, né? Mesmo quando perde assim, não dá vontade nem de falar do Palmeiras, mas é isso aí, né? É a vida, né? Nem sempre a gente vence. Brasileiro, e aí os clubes que conseguem sair rapidamente dessas oscilações são os que possuem um elenco um pouco mais equilibrado. O Bahia não tem peças suficientes para poder fazer esse time manter esse equilíbrio, mas criou uma gordura muito boa no primeiro turno que permitiu essa oscilação e ainda assim se manter entre os 6 primeiros colocados e ainda tem uma carta na manga que é o jogo contra o Internacional. O Bahia tem um jogo a menos, né? Então acabou sendo um resultado muito bom de um time que jogou para se defender e tirar o espaço do Palmeiras e jogar nos contra-ataques, e foi exatamente assim que saiu o gol. Assistência do goleiro, assistência do Ronaldo pro gol do Ademir. E para aumentar essa leitura que sempre é feita, né? O Bahia com um trabalho excepcional, maravilhoso, por isso que a gente fala que não é surpresa. É que o Palmeirense agora me vê um conta uma time que novidade. ganhou, né? E ganha do River Plate, vai lá, joga com o Bahia. Abriu uma Imagina o conta na seguinte, vai Novidade. continuar essa trajetória. Novidade? Agora, Mário Futebol ele é ingrato. Durante a semana, o Abel exaltado, as mudanças, né? O time. Agora, me parece até que estão questionando as alterações. Sim, porque o Palmeiras perde o Evangelista, e eu acho que é principalmente sobre o Evangelista, porque quando o Andreas Pereira chega, a gente debate muito, né, sobre vai entrar na vaga de quem, vai ter o espaço Evangelista, vai trabalhar com o Andreas sendo esse volante que chega a mais. Não, ele entra na vaga do Maurício, porque o Evangelista está muito bem e dá ao Palmeiras, não comparando os jogadores, mas mais ou menos o que o Palmeiras tinha com o Rios, aquele volante que, além de tudo, ele te ajuda a produzir, ele te ajuda a sair para o jogo. E quando ele perde o Evangelista, ele coloca o Aníbal Moreno, que começou no banco de reservas. Então a dupla que entra é o M. Martinez e o Evangelista. Perfeito. E quando ele coloca o Aníbal, e aí que eu quero ver a entrevista do Abel, porque quando a gente fala do time ideal do Bahia já desde a temporada passada, é sobre um meio de campo muito forte, né? Essa temporada é que ele começa a ter mais opções pelos lados, o Ademir muito bem, quando o Pulga estava à disposição também. Então eu quero ouvir o Abel se parte disso, claro, de ter um meio de campo mais combativo justamente por conta dos jogadores do Bahia. E ele poderia ter pensado diferente, talvez ter colocado o Maurício e colocado o Andrés um pouquinho mais nessa função de camisa 8, de camisa 10, de trabalhar um pouco mais o jogo por dentro, porque você tem um jogador de muita qualidade como o Felipe Anderson mais pelo lado esquerdo, e eu acho que você ganharia mais opções, né, ofensivas. Mas não, ele escolhe por entrar com o Aníbal Moreno no lugar do Evangelista. Porque o GFT pelo Piquerez, não tem seria jeito, assim mesmo. É a posição. Eu acho que seria assim mesmo. Porque, quando o Palmeiras olha, e aí olhando o campeonato, a gente vai, quando termina o campeonato, vai falar aquele jogo, aquele outro jogo e tal. No caso do Palmeiras, agora fica mais latente, porque a disputa é como se o Palmeiras passa esse obstáculo que era o River Plate, vai agora, daqui a um mês, jogar a semifinal de Libertadores, mas é como se tivesse agora o tempo, professor, que é o seguinte, agora vai, entra na briga com esse Flamengo aí. Então, vai oscilar, não tem super-herói no Brasileirão. É o melhor visitante, só tinha perdido pro Cruzeiro, né? Aumenta o mérito do Bahia. Claro, é a oscilação no momento de maior entusiasmo do palmeirense do ano, né? De sequência de resultados, de consistência de jogo. Eu vi muitas semelhanças desse jogo com o jogo do primeiro turno. O Palmeiras, que o Bahia também ganha no Allianz, o Palmeiras teve oportunidades, teve até acho que mais oportunidades que hoje. Não foi propriamente um jogo que o Ronaldo trabalhou tanto. Mas o Palmeiras também produziu para sair de campo com um resultado melhor. Agora, acho que o Abel vai se defender, porque na hora ali não parecia uma alteração tão ruim. Claro que é uma alteração menos vistosa do que ele colocasse, por exemplo, o Maurício. Acho mesmo, e esse lance comprova isso, que foi um resultado muito da individualidade dos dois lados. Do que o Ademir é capaz de fazer, porque é um lance muito... Por causa do Mugô desse, Cassiano, o goleiro do Mugô, velho. Colocado para correr
pelo Ronaldo e deu certo. Quando ele é muito E fraco. também um lance em cima de um lateral que não é propriamente o dono dessa posição. Gente, Acho que der durante também a uma mãe. semana, nem durante a semana, os palmeirenses nas redes sociais devem estar colocando Tá sendo adaptado ao muito futebol brasileiro. E foi um lance assim, você até falou da câmera, um lance bastante constrangedor, porque ele vai ruindo, né? A câmera de trás. E depois do drible ele vai ruindo. Então é uma coisa muito pontual. Claro que o Abel acho que não vai entrar nesse mérito, ele não é de jogar os seus atletas aos leões, mas acho que nessa semana vai se falar muito dessa falha individual que acabou valendo o resultado. De um jogo equilibrado, como são os jogos equilibrados entre esse pessoal do G4, G5, Bahia e Botafogo se alternam ali no G4, mas o Bahia é um candidato a G4. Agora o Mirassol, né? Que tá O Mirassol. O Mirassol eu já queria deixar minha opinião, que a gente vai ver o Mirassol aqui, viu? Na tela da ESPN Disney Plus em relação a Libertadores América. Sim, sim. Ele tá cada vez. E sabe aquela coisa de, me deixa aqui. Aí ele foi e entrou. É Aí porque ele... não tá no meu bolso, eu sempre ando com ele. Eu tenho um pano que eu sempre passo por Mirassol. É. É porque eu deixei ele. Tem que ter esse paninho Pano maravilhoso. amarelinho. Você sabe, O que assim, fizer agora, tá perdoado o Mirassol. não, é lógico. Até Não porque tem, grande a campanha. enquete, quando começa lá, o pessoal do digital vem procurar a gente, vai lá, apostas pra Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que de 10, uns 9 botaram o Mirassol lá, Eu botei. na zona de rebaixamento. Eu botei. Não na zona de Desculpa, Libertadores. Guanais. Mas tá tudo bem. E hoje é até aniversário do Reinaldo, lateral esquerdo. Um abraço pra ele. King Naldo. Aniversário King Naldo. Que campeonato, hein? Parabéns ao Mirassol, que está fazendo uma belíssima Que campeonato. campanha. A gente ainda está falando da parte técnica e já a polêmica em relação ao gramado. O Elton, o seu pano também pode ser utilizado em relação ao Rogério Ceni. Você que torce... Não, aqui. Você que... Pode, não mas pra ele não vai usar. Não você. Posso. Pode, mas não quer. Você. Tá autorizado. Você que tá em casa, Pega o você mesmo, você que é torcedor do Bahia, não fica olhando pro lado, não é com você. Certeza que você o Rogério, não sei lá, viu? Não tá bem esse ano. Aí quando ele tem uma vitória como essa, que trabalho. É um cara que tem que Passa o pano pra permanecer. E fugir da falta de controle do meio-campo que o Caio Alexandre tá e a ausência dele com o Acevedo, isso não acontece. Então foi uma estratégia inteligente, tanto que o gol sai dessa forma, né? Era o Ademir justamente para ter um gás suficiente para pegar um Palmeiras mais cansado no segundo tempo, porque o Palmeiras vem de uma decisão na Libertadores, e aí conseguiu, numa jogada individual, não pareceu Messi e Boateng nesse lance, não pareceu. Mas foi um lance realmente bonito do Ademir, que trouxe para a perna direita. Na velocidade ele ganhou de um cara já ali, ainda pouco adaptado. A Mari até falava aqui antes do programa, né? Parece que o Jeff Té não conhece muito o futebol brasileiro ainda, não sabe que o Ademir vai fazer essa jogada. E de fato foi o que aconteceu, ele acabou fazendo um belo gol. Porque, assim, o gol ele acontece também de uma felicidade do Ronaldo, né? Uma assistência que Reposição. vem lá do goleiro, ele lança o Ademir, e aí é muito do trabalho diário, porque você tem confiança nesse cara que pode fazer essa jogada individual, mas num contexto ali das oportunidades que a gente conseguiu acompanhar, principalmente no início do segundo tempo, também tem um chute ali de fora da área do Everton Ribeiro. Eu acho que o Bahia ele conseguiu incomodar mais, mesmo sem dois jogadores que deixam ali as possibilidades por dentro escassas. Jean Lucas e Caio Alexandre. Você tira esses dois jogadores da equipe, até a própria referência do Everton Ribeiro se perde, né? Então, assim, tem que valorizar a entrada do Kaique, o Sanabria mais uma vez, porque são jogadores, entre aspas, que entram para substituir outros dois, Pulga e Ademir, que já estavam ali entregando talvez no melhor da temporada do Bahia, né? Quando o Bahia perde esses dois jogadores e os outros por dentro. Olha esse gol aqui, ó. Nós estamos aqui agora 18 horas e 17 minutos. Você falou Messi, Boateng. Sim. Talvez no F-Show amanhã eu fale. Não exagerei. Eu acho que eu tô... Guarda pra amanhã. Guarda pra amanhã. Você ainda tem uma noite de sono. Inclusive, você tem algo a resolver, uma pendência a resolver em casa, né? Um abraço à minha esposa, Roberta. Então, calma, dorme e amanhã você pensa se fala sobre isso. Exatamente. Não, mas Eu dormi aqui na TV. isso aí. Você que é casado, não deixa a toalha em cima da cama depois de tomar banho. Aconteceu comigo. E eu peço desculpas. Bom, e olha, acontece o seguinte. Eu recebi aqui, por isso que o Elton falou, eu recebi aqui a mensagem. Falou ao vivo e já tá perdoado. Eu recebi a Aconteceu com mensagem. você? Momentos antes de eu entrar no ar. Aconteceu com você ou aconteceu de novo com você? Professor, eu tava... Esse é o problema. É igual o time. O Eu time acho- tá...
Pelo tom da mensagem, mas foi de novo. Eu tenho oscilado eu na não preciso nem, temporada. eu não preciso nem Então, falar que lado e que não eu tô. pode botar culpa em desfalque. Não preciso nem falar Não é nem o lado que gramado. você tá, é o lado que nós estamos, que tá certo. Eu também tô errado. Olha, E eu acredito que o Abel Ferreira vai ser o cara que encontra a toalha molhada na cama hoje. será? Sim. Então, sabe por quê? Aí agora vamos lá. Que Aí a belo gente tá gancho. fazendo essa analogia, essa Muito bom. brincadeira comigo, da toalha, que é o seguinte. Aí você tem duas opções. Você admite o erro e fala, não vou fazer mais, ou você tenta subterfúgios. Não, mas eu tava pressa. Ah, mas eu não sei o quê. Será que o Abel hoje vai falar na entrevista dele mais em relação a gramado? Sabe por quê, Elton? Já vou começar a falar dois jogadores que machucaram, o gramado da Arena da Fonte Nova não tá 100%. Nessa imagem mesmo a gente já vê aí um pedaço diferente. Outros jogadores que caíram no gramado levantaram com tinta, então a gente sabe Sim, que você a própria trabalhou bola. Aquela maquiagem, nós né? 4 aqui já trabalhamos tanto em estádio, eles às vezes não, eles pintam um pouco para dar uma O ludibriada. gramado hoje já estava disfarçado. suspeito por causa disso. Antes de qualquer coisa, Teve show lá, É olha. uma arena o que que tem? multiuso, tem muitos eventos e isso acaba atrapalhando, obviamente, o cuidado com o gramado. E eu vou arriscar outra aqui, porque tem quem encontre a toalha molhada na cama e tem quem deixe a toalha. É. Porque quem deixou, nesse caso aí, é a administração do estádio, né? Ah, O Rogério Ceni também vai reclamar. O Rogério Ceni já tem reclamado, inclusive, do gramado da Fonte Nova em condições melhores do que essas que a gente viu nesse jogo contra o Palmeiras. Porque desfavorece o jogo do Claro, Bahia também. sim. É o Bahia do jogo do controle, e quando precisa acelerar, tem que também, né, jogar com... Ele reclama que muitas vezes o gramado é pouco molhado, às vezes ele reclama que a grama está um pouco alta, ele reclama que às vezes tem irregularidades em determinados setores do campo que atrapalham o jogo dele, então vai ter reclamação do outro lado também. Não teve lesão. No caso do Bahia, por conta do gramado, não teve lesão. Vamos ver também se as lesões foram por conta do gramado. Uma foi questão de coxa. Piquerez e Evangelista. O Piquerez foi joelho. Aí tem que saber também se foi por conta do gramado. O caso do Evangelista foi coxa, né? Foi posterior. E questão muscular, acho que não tem uma relação direta, pelo menos comprovada, com relação a isso, senão no sintético aconteceria também. Mas eu acho que teremos reclamações dos dois lados. Do vencedor e do perdedor. a do vencedor já vinha de A do outro vencedor, obviamente, exaltando o desempenho da sua equipe, não colocando o gramado como... O Palmeiras perdeu por conta Não do vai falar gramado. nada, O rapaz. Palmeiras perdeu porque o Bahia Gramado horrível. foi melhor rapaz. e foi mais eficiente. Mas vai ter o... Isso é uma vergonha, pô. Poderia ter sido melhor. Se a gente for olhar as imagens aí que o nossa equipe tá passando aí, porque o gramado às vezes é o jeito de pisar, né, Mário, professor, que você fala, pô, é irregular ali. Você vê o Fábio tá mostrando pra gente, o Felipe Abreu tá na coordenação, o Olavo, o Kleber no alto, tá todo mundo ali. Todo mundo no Twitter lá. Vai falando o meu ponto aqui, Felipe, se eu esqueci alguém. E é o seguinte, você vai vendo a imagem, olha lá, quando o Jeff entra, se a gente puder rodar agora, que a gente vai ficar olhando bem pra imagem, mas vamos ver se é questão do gramado. Por quê? É de direito que o jogador goste de atuar no melhor gramado possível. Ó, o do Evangelista aí, né? É o dele. O que você achou, Mário? Não, pra mim, assim, olhando, não parece relação com o gramado. Lance que né? podia acontecer em qualquer outro gramado. Pra mim, ele não parece escorrega, a né? relação com o gramado especificamente. O Sanabria sai mancando também no final do jogo. E o Gustavo Pra todo Gomes, mundo, no rapaz. final da partida, também fala sobre o gramado, jogador do Palmeiras obviamente. sofreu mais. Falou que por isso que eles preferem jogar em campo sintético, enfim, do que passar por esse tipo de situação. Ele, inclusive, fala exatamente o que o Elton fala. Né? Acredito que os jogadores do Bahia também gostariam, porque ali a gente não tá falando que é o tipo de campo que favorece quem... Engraçado que, ultimamente, o Coutinho e o Neymar e a Companhia Limitada Oscar reclamando do gramado do Allianz Parque. E essa grama aí da Fonte Nova não é grama sintética. E aí? Será que a Lila tinha razão? Porque aí, tô vendo eles machucados aí sem jogar no sintético, os caras tá bichado e botam a culpa no gramado. Hoje sim o gramado foi ruim. Hoje sim o gramado foi horrível, horrível. Vou completar o vídeo aqui pra gente encerrar aqui e chega. Né? A partida, como o Palmeiras escolhe, ter um gramado sintético dentro do Allianz e sabe muito bem trabalhar isso. Os adversários que sofrem mais. Ali tá ruim pra todo mundo. A gente tá falando sobre a saúde do atleta.
O Palmeiras joga 1, perdão, Mari. Imagina. O Bahia joga 1, o Palmeiras joga 1 e o Bahia joga 19 nesse mesmo estádio. Exatamente. Não, isso. e nós, Exatamente. olha, vejam bem. Aconteceu como- na Arena MRV, né? Antes da Arena fechar a temporada Isso. passada, o próprio Paulinho falou. Exatamente. Tem condições E de o a gente jogar futebol, a Mari foi muito feliz quando trouxe esse detalhe do Gustavo Gomes, porque notem como o futebol a gente pega uma avaliação, uma observação de 2 contusões, se teve ou não relação com o gramado, você vê que já ampliaram para a discussão de sintético. Sim. Por isso que o ideal é jogar no sintético. Professor, vai aumentar a discussão de novo. Também? Não Então, tem toda a rodada mas entende como... que o sintético prende o pé. Inclusive o Kaique, que foi titular do Bahia, passou alguns meses afastado porque se lesionou num jogo na Arena da Baixada. Acabou se desequilibrando, teve um problema no joelho, passou um tempão afastado, né? Tanto que o Bahia nem renovou o contrato, ele acabou voltando para o Grupo City e depois retornou para o Bahia. O pano de fundo dessa questão toda é dar a mínima condição para o atleta profissional de saúde. É isso que a gente teria que discutir, inclusive em relação a essa questão de gramado sintético, que a gente sabe muito bem que a FIFA é muito mais permissiva com gramado sintético por questões comerciais. Ela é menos permissiva com outras coisas e é mais permissiva porque tem uma questão comercial envolvendo. Agora, antes de tudo, se o gramado foi culpado ou não, só o fato dele ser um gramado suspeito, porque antes dos 2 jogadores se machucarem no primeiro tempo, já se falava de gramado no começo da transmissão. Pela diferença de cor, de faixa, até a administração da Fonte Nova garantiu que era só uma questão da coloração, que o gramado atenderia às condições mínimas. Então, esse tipo de discussão precisa ser mais levada a sério no futebol. Não só no brasileiro. Eu digo no brasileiro porque do brasileiro é o básico do básico. Né? O gramado é o mínimo que você tem para exercer ali o espetáculo e os jogadores exercerem a profissão deles com o mínimo de condição de saúde. Essa é uma... Eu concordo, pessoal. Pessoal, vamos encerrar aqui, né? Porque vai falar de gramado, a gente vai ficar dizendo, não é culpa, pessoal. O Palmeiras não perdemos o jogo, perdemos, o gramado foi um fator ruim para o Palmeiras, mas também foi ruim também para o Bahia. Mas tem um porém aí. O Bahia está adaptado a jogar nesse gramado. O Bahia já está adaptado com esse gramado ruim. E o Palmeiras não está. Eis a questão. Então, o Allianz Parque, eu vejo aí muitos jogadores aí que já estão em fim de carreiras, né? Praticamente iniciando o fim de carreira, reclamando do gramado sintético, sendo que a grama do Allianz Parque não é aquela grama sintética de plástico, é uma grama mais avançada, né? Até pela situação financeira do Palmeiras, é uma grama sintética próxima do realismo. Mas do que adianta você ter uma grama natural e tá do jeito que estava aí hoje a Fonte Nova? Tô dizendo que o Palmeiras perdeu por causa da grama, não. Gramado não. Mas o gramado foi um fator. Foi um fator. A lesão do Evangelista, né? Piquerez também. Cara, o time do porte do Bahia, que é uma SAF, que é um time que está em ascensão, tem que melhorar isso aí, o Grupo City. Quer dizer, vocês vão deixar o adversário sair clinicamente prejudicado do jogo contra vocês. Então os adversários agora, já que estão reclamando de jogar no Allianz, ninguém vai querer jogar na Fonte Nova. Porque o Bahia só tem a Fonte Nova para jogar. Porque o Barradão é do Vitória. Tudo bem, o Palmeiras está cansado visivelmente. É cansativo você... A maratona de jogos, Argentina volta, joga contra o Internacional, joga contra o... Viajando sempre, tudo bem. Tudo bem, mas o GFT também, GFT. Que porra, não... Olha, velho, eu nunca... Não pode fazer aquilo, pô. Outra coisa, o Everton também... Aquilo ali, o Everton. Pô, velho, se o Everton ficasse no gol, a bola era dele, velho. Eu não sei o que deu no Everton, que ele abriu todo, deixou o canto... Ademir à esquerda. Ademir chutou a bola com a direita, no ângulo, porque o Everton ficou parecendo que tava fazendo pose pra foto, de selfie. Às vezes, eu falei ontem que quem tá aqui acompanhando o canal viu, pra mim tem que começar a botar o Carlos Miguel, pelo amor de Deus, não tô dizendo que tem que tirar o Everton do gol, não ser mais titular não, mas tem jogos que dá pra testar, pra ver, mas tudo bem que se tomasse o gol, mas na moral, velho, sinceramente, aquele gol ali, que o Everton tomou também, de Ademir ali, não dava pra... É defensável, Foi um erro
de marcação do Jefferson, beleza. O Ademir cortou para dentro, cortou para fora, depois cortou para dentro, a jogada característica do Ademir, né? E quem conhece o Ademir, desde a época do Atlético Mineiro, o Ademir só tem esses cortes, o Ademir tem mais velocidade e esses cortes, pô. Não vou culpar o Jefferson também sozinho. Agora o Everton também falhou no gol. Pô, deixou o gol todo aberto, pô. O cara no meio do gol, ele é grande, pô, 1,89m, ele pegou a bola, acabou. Mas não sei o que aconteceu. A jogada estava longe do gol, não tinha necessidade de ele querer sair. Não tinha necessidade de ele querer sair na bola daquela. Porque tinha a zaga estava fazendo linha ali de defesa, pô. Então, beleza, pessoal. O gramado foi um fator clinicamente ruim pro Palmeiras, mas o Bahia ganhou o jogo, né? Com erros também coletivos. Palmeiras cansado, tudo bem, mas também eu acho que dá para melhorar um pouco. O Everton, no meu ponto de vista, o Everton também falhou no gol, não foi só o Jefferson, né? Eu duvido o Piquerez. Piquerez é rígido, o Piquerez não ia naquela jogada. O Piquerez ia parar e espera a definição. Jefferson fez que ia dar o bote, Ademir corta para fora e corta para dentro e chutou com a direita, que nem a perna boa. Mas beleza. Tudo bem? Vamos ver também aí o que o Abel falou na coletiva.